Agora sim, vamos compartilhar a palavra do Senhor. E estamos nesse mês de janeiro discutindo e tratando do tema do amor, porque o tema da nossa convenção, da nossa denominação, é o verdadeiro amor, né? Está aqui atrás, né? Na projeção aqui, vivamos o verdadeiro amor. E o versículo que é a divisa está em João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E já ouvimos bastante coisa dentro do mês de janeiro sobre o amor. E vou tentar não ser repetitivo, mas tenho certeza que a palavra do Senhor ela é infinita, inesgotável, e poderemos aqui aprender bastante coisa dela acerca do amor. Então, a guisa de introdução, eu faço a seguinte pergunta do sermão que hoje eu trago para os irmãos com o tema o verdadeiro amor. A seguinte pergunta: o que é o amor? É uma pergunta que devemos fazer. Será que nós somos capazes de prontamente responder essa pergunta? O que é o amor? Eu queria que o irmão da projeção passasse, porque eu acho que eu coloquei essa pergunta na projeção. Está aí. E aí eu coloquei algumas perguntas aí. É um relacionamento romântico com alguém? Isso é o amor? É como o poeta disse, é ferida que dói e não se sente? É o contentamento descontente? É um sentimento por alguém ou algo? É agregar e não desagregar? É tolerância? É aceitar as diferenças? É incluir e não excluir? Por que eu coloquei essas perguntas como exemplo aqui para os irmãos? Porque, dentre outras, essas perguntas que eu coloquei, essas afirmações, são afirmações que a gente ouve na sociedade, dizendo que é amor. E eu trago essa pergunta: o amor é isso, irmãos? É isso que nós temos aprendido na palavra de Deus? O que os irmãos acham? Pode ter características aí que podem fazer parte do conceito que a Bíblia apresenta do amor, mas o amor não é apenas essas coisas. O amor é muito mais do que isso. E na sociedade que vivemos, e ao longo também de várias épocas, muita gente tem falado sobre o amor, muita coisa. A gente já ouviu de tudo sobre o amor, e hoje em dia a gente ouve cada coisa sobre o amor, que a gente fica até assustado. A palavra do amor, a palavra amor, melhor dizendo, ela já sofreu inclusive inúmeras variações de significado, de tanto que as pessoas colocam, acrescentam ou removem significado a ela, atribuem e retiram esse significado da palavra amor. Dependendo do contexto histórico da sociedade, dependendo de como estão vivendo, determinada coisa é amor. Dependendo da época já não é. E a gente fica na dúvida. O que é o amor? Seria, se você se basear pela sociedade, pelo que a história do ser humano, o amor é uma coisa, o amor é determinada coisa, de repente não é mais. Mas na verdade, nós que servimos a Deus, nós não ficamos perdidos nessa confusão do que é o amor. Porque a palavra de Deus nos revela, ela é a fonte de toda a verdade, e nos revela a origem do amor e o que é, vamos dizer assim, o amor. Eu queria então destacar para os irmãos alguns versículos, no caso 1 João, capítulo 4, versículos 9 e 10, para que possamos entender inicialmente a revelação desse amor. A revelação desse amor, ela está descrita nesse texto como está em outros, mas eu separei esse para que a gente possa começar a aprender um pouco mais e nos aprofundar, a gente possa se aprofundar sobre o amor. A palavra de Deus em 1 João, capítulo 4, verso 9 e 10 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Repita comigo assim: nisto está o amor. Vamos lá? Nisto está o amor. Mais uma vez: nisto está o amor. E eu continuo: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Então, quando você, mais uma vez, ou um pregador como eu, ou você mesmo quiser se fazer a pergunta, o que é o amor? Aqui você tem a resposta. Nisto está o amor.
Nós não amamos primeiro porque nós não teríamos condições de amar. E o próprio texto anteriormente, e já foi explorado aqui esse mês, esse texto de 1 João, disse também que Deus é amor. Então a revelação do amor tem que vir através do próprio Deus. E o amor é o quê? É esse ato aqui, que nós vemos aqui. Que Ele, Deus, nos amou enviando o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, se nós não compreendermos isso, nós não conseguiremos. Daí para frente já começa tudo errado para falar de amor e viver o amor. Então esta é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Poderíamos terminar aqui, aprendemos, e colocar em prática daí para frente. Mas tem muito mais ainda para a gente discutir. Então vamos orar para que Deus nos abençoe. Senhor, esta é a tua palavra, que ela possa continuar falando conosco nessa noite. Que teu Espírito ilumine nossas mentes e corações, para que sejamos moldados, transformados, para viver o verdadeiro amor. Toda distração seja impedida pelo Senhor. Todas as vozes que tentam substituir a voz do teu Espírito sejam caladas e silenciadas, para que tenhamos um encontro com a verdade do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bem, primeiro ponto que eu queria apresentar para os irmãos, já dentro do que já estamos falando, é, já que o amor é revelado nesse ato de entrega do seu Filho para os pecadores, então temos aí a manifestação do amor. O verdadeiro amor é o amor de Deus, um amor que se manifesta de três maneiras a princípio. A primeira maneira é a oportunidade da salvação. A segunda maneira é a aplicação da salvação. E a terceira maneira é a preservação da salvação. O nosso sermão aqui hoje, ele não é totalmente expositivo, ele é bíblico, mas ele não é totalmente expositivo, ele é mais sistemático ou temático, para que a gente possa compreender melhor o conceito do amor. Então, vejamos aí como base para essas três aplicações aí, alguns versículos. O primeiro versículo que eu queria apresentar para os irmãos, para apresentar essas características de oportunidade, aplicação e preservação da salvação, é o versículo famoso que nós sabemos de cor, João 3,16, que diz assim: porque Deus amou, começou certo, porque Deus amou. Então, se eu quero saber sobre o amor, eu tenho que ver Deus amando, tá certo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, o amor de Deus está e é manifesto na oportunidade de salvação do pecador. Deus ama o mundo quando Ele dá a oportunidade da salvação para o pecador que vive nesse mundo. E de que forma Ele recebe essa salvação? Segundo esse versículo, Ele recebe quando Ele crê. Crê em quem? No Filho unigênito que foi dado pelo Pai. Ok? Então, a oportunidade de salvação é uma característica da manifestação, é um aspecto da manifestação do amor de Deus. E Ele assim transforma o pecador, de um pecador condenado, para um pecador regenerado, justificado e em santificação. E avançando nesses três aspectos, o segundo que eu coloquei seria então a aplicação da salvação. É uma manifestação do amor, não apenas a oportunidade de salvação, mas a aplicação desta salvação de forma efetiva e transformando aquele que crê em Jesus. Deus ama o seu povo quando Ele dá a vida eterna, Ele dá de presente. Quando Ele entrega o seu Filho para morrer, o pecador recebe a vida. E o amor de Deus então se revela de forma completa, eficaz para todo aquele que crê no Evangelho, que em Romanos, lembrando bem, Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isto é manifestação do amor, a aplicação da salvação, transformando o pecador condenado a um pecador agora, ainda continua sendo pecador, mas regenerado, justificado, santificado.
E aí 1 Pedro, por exemplo, capítulo 1, verso 23, diz algo para nos lembrarmos dessa questão da regeneração. Sendo já regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, pela palavra vivente de Deus, viva, que permanece para sempre. Quando Ele nos regenera, justifica, santifica e nos coloca em direção à glorificação, a salvação está em ação, está em execução, em aplicação. E por isso nós, então, temos esse aspecto também da manifestação do amor. E a preservação da salvação. Deus, Ele ama o seu povo quando corrige e disciplina. As pessoas às vezes têm dificuldade de ver amor nessa hora em que Deus eventualmente nos corrige. Na hora em que de repente determinada liderança, tendo o dever também de fazê-lo, porque senão o próprio Deus o corrige, essa liderança precisa também executar de alguma forma disciplina. A igreja precisa. E tem pessoas que têm dificuldade, mas esse aspecto da disciplina é para a preservação da salvação, porque o crente, ele tem um compromisso de santificação, de se santificar, de se separar, já que essa obra salvífica e de amor está sendo feita já na vida dele, ele precisa também perseverar nas boas obras e na obediência ao Senhor. E por que eu digo isso? Porque eu tenho vontade de falar as coisas da minha cabeça? Não, porque a palavra de Deus diz, assim como a palavra de Deus diz, cada aspecto até aqui, ela também vai dizer, por exemplo, em Hebreus, capítulo 12, versos 5 e 6, assim, acerca da disciplina. Olha como é que ela associa a palavra do Senhor aqui em Hebreus. O autor de Hebreus associa a disciplina ao amor, a correção ao amor. O texto diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. E a gente não tem ouvido muito por aí, às vezes dentro da igreja também, de que a disciplina, a correção é ato de amor. A gente tem ouvido, na verdade, e eu gosto de parar nesse ponto, porque eu tenho a obrigação de viver de forma bíblica, de cuidar, no meu caso, de jovens e adolescentes de forma bíblica, e aplicar a palavra de Deus na vida daqueles que eu estou cuidando. E quantas vezes eu já não fui procurado por pessoas dizendo que não gostaram de determinada correção ou repreensão, mesmo que ela estava pautada na palavra de Deus. O que o texto diz? Vou ler de novo. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. E se a gente lembrar do período da conferência do ano passado, em agosto, quem pregou nesse dia que a gente fez a programação de estudo da segunda carta de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, se eu não me engano foi o pastor Lucas, e ali ele trouxe, dentro daquele contexto do ensino ali da carta de Coríntios, o aspecto da repreensão. Ali Paulo vai falar sobre a tristeza segundo Deus, produz alegria, produz vitória, produz cura, restauração. A palavra de Deus aqui em Hebreus nos lembra que a disciplina é um ato de amor, e quem não exerce a disciplina, cada um no seu papel, ela está deixando de agir com amor, deixando de fazer um bem, e conforme vimos na leitura, quem deixa de fazer um bem a quem precisa, comete pecado. Negligenciar o aspecto amoroso da disciplina é deixar de viver o verdadeiro amor, e é cometer pecado. Aquele que se magoa no sentido carnal do termo e rejeita a disciplina, rejeita o amor de Deus e rejeita o pecado. E rejeita a restauração, rejeita o amor, a prática do amor. Portanto, repito, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe. Troque essa mágoa humana, sentimental, carnal, por a tristeza segundo Deus de 2 Coríntios, que produz restauração na sua vida, e você continua vivendo
o amor de Deus, o verdadeiro amor. Muita gente quer falar sobre o verdadeiro amor de Deus, mas quando a gente escuta só pequenos aspectos do amor de Deus que são mais tenros, que são mais suaves. Mas o amor de Deus, se estamos discutindo o amor de Deus como verdadeiro e como completo, temos que discuti-lo em aspectos talvez não muito agradáveis à nossa carne, mas totalmente favoráveis para a nossa saúde espiritual. Então, fechando esse primeiro ponto que estamos discutindo, esses 3 aspectos da manifestação do amor. Então, a oportunidade de salvação é um aspecto da manifestação de amor, a oportunidade para todo aquele que crê, a aplicação da salvação na vida daquele que se arrepende de fato e crê no Senhor Jesus, e também a preservação desta salvação, quando o tempo inteiro a própria palavra disciplina, corrige e nos instrui como lideranças, como irmãos, a mutuamente, não apenas lideranças, mas como crentes, mutuamente nos autodisciplinarmos, nos autocorrigimos segundo o padrão, não nosso, da nossa opinião, da nossa mente, mas da palavra de Deus. Vamos então agora ao segundo ponto, os atributos, as características do amor que nós já vimos numa leitura bíblica desta liturgia do culto da noite. E aqui nós temos em 1 Coríntios 13, do verso 4 ao 8, essas características. Eu vou falar rapidamente, porque nós estamos fazendo um panorama mais geral. Na semana que vem, pela manhã, eu trarei um aprofundamento específico, de um tema mais específico, dentre desses subtemas que estamos discutindo aqui. Bem, o texto diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Apenas um trecho dessa grande poesia bíblica que está escrita em 1 Coríntios 13. O amor, resumindo, seria o seguinte: paciente e gentil. Paciente em tudo o que significa paciência. E às vezes a gente brinca assim, tem que ter a paciência de Jó. Só que se você entender o que é a paciência de Jó, você vai até meio que tomar um susto. Porque a paciência de Jó não é só ter haja paciência, ter aquele sentimento, ter que aguentar alguma coisa. A paciência de Jó, que é a mesma paciência que eu estou querendo demonstrar aqui, é a paciência que é ampliada, não apenas o sentimento de ter que suportar algo, mas a capacidade de perseverar, de continuar, e não mudar de posição até o final, mesmo que tudo seja contrário. Isso é paciência bíblica. E a gente poderia fazer um estudo sobre paciência. Então o amor, resumindo tudo que a gente leu aqui, ele é paciente, ele persevera até o final. E ele também é gentil, no sentido de que ele não extrapola os limites da boa educação e do tratamento digno de uma pessoa para com a outra. Então a gente pode dizer que o amor não faz algumas coisas, e se estiver fazendo essas coisas, não é amor. E o amor também faz outras coisas, que se não forem feitas, deixa de ser amor. Veja, o amor então não faz, como lemos, nós não ficamos com ciúmes. Esse ciúme carnal, essa possessão, não. Nós não nos gabamos ou nos gloriamos, ficamos orgulhosos. Se estamos querendo viver o amor, não podemos fazer isso. Nós não vamos agir de maneira inconveniente, ou seja, de maneira desrespeitosa, de maneira intrometida, de maneira depreciativa. Nós também não vamos buscar os nossos interesses, mas pelo contrário, o interesse do nosso irmão. Nós não vamos ficar irritados de forma pecaminosa, porque a Bíblia diz que não devemos irar, né? Melhor dizendo, podemos até irar, ireis, mas não pequeis. Ou seja, a ira, se ela for santa, mas a gente tem a mania de achar que toda a ira que a gente está tendo é uma ira santa. Você ficou indignado com algo, estou irado, mas é uma ira santa. Não, não é não, é uma ira pecaminosa. Ira santa é Jesus no templo com chicote, ali é ira santa. E eu não lembro de ninguém indo para templo com chicote tendo ira santa. Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente fica banalizando essa ideia de ira. Não, a ira, ela é
geralmente ela é pecaminosa, é manifestação da nossa carnalidade, e a gente tem que observar a motivação para identificar. Então o amor, ele não fica carnalmente, né, irritado, ele tem ali nesse momento o controle, o domínio próprio. O amor não vai guardar, a gente não vai guardar rancor do nosso irmão, do nosso amigo, e nem vai conspirar o mal. Tem gente que maquina o mal e diz que vive o amor de Deus. Tem gente que pela madrugada, em vez de se reunir para orar, está fazendo reunião para discutir, com discurso religioso, o futuro das igrejas, dos ministérios. Estão maquinando o mal para te separar e para dividir. E lá em Provérbios, quando Provérbios cita 7 pecados, dentre eles o homicídio, ele vai dizer que quem planeja o mal e a contenda e a separação comete um pecado pior do que o homicídio. Então a gente precisa estar muito atento com relação a o que de fato é amor, porque o discurso religioso e a aparência de quem está vivendo o amor, quantos líderes religiosos, eu me incluo neles, tem aquele hábito de colocar a mãozinha assim, andar assim bonitinho, arrumadinho, amém, glória a Deus, não sei o que, e no final das contas não está vivendo o amor de Deus, não estão. E a gente precisa estar vigilante, para que a gente não fique produzindo aparência, figura, retrato, vídeo, para aparecer na internet, no que for, e que a gente possa viver o amor de forma que nem precisem saber. Porém, a promessa de Jesus em João 3, 34, 35, é que se vivemos o amor que Ele ensinou para viver, como Ele amou, todos vão saber que somos discípulos dEle. Bem, e o que o amor então faz? O amor faz coisas maravilhosas, como se alegrar com a verdade. O amor se alegra com a verdade. Se você tem se alegrado com a verdade, ao ponto de que determinada verdade, às vezes incômoda, ainda assim você prefere esta verdade do que uma mentira suave, você está vivendo o amor de Deus. O amor crê, ele sempre crê. Ele tem, nesse ponto também, tem um aspecto aí da positividade, né? Ele vê com bons olhos as pessoas e crê, tem boa fé, e também crê nas promessas do Senhor. O amor também tem esperança, e nós já estudamos aqui com a juventude sobre esperança, quando fizemos a trilogia do amor, da esperança e da fé. Na esperança, a esperança do cristão, ela não é como a esperança lá de fora, em que vão dizer que é a última que morre, mas acaba morrendo, né? A esperança do crente, aí todo mundo fala assim, não morre, mais ou menos, a esperança do crente, morreu e ressuscitou ao 3º dia. A esperança do crente é Jesus Cristo. Esse é o amor. Se não está firmado nisso, vai dar ruim. E por último não, faltando ainda, o amor suporta todas as coisas. Então a gente falou aqui de sofrimento, a gente compartilhou aqui lutas dos nossos irmãos. O amor suporta de resistir, um pouco a ver com perseverança e paciência, e suporta de dar suporte também todas as coisas. E o amor é eterno, é para sempre. Eu não coloquei nesse trecho, mas no final do capítulo 13, Paulo vai dizer que permanecem 3 coisas: fé, esperança e o amor, e o maior deles é o amor. E sabe por quê? Se você estudar o capítulo, porque o amor entre fé, esperança e os demais dons que são citados, o amor é eterno e os demais são para a vida terrena, inclusive fé e esperança, que são maiores que os outros. Amor é para a eternidade. Então tem gente que fala assim, meu casamento acabou, pastor, e agora? Vamos ver, vamos orar, vamos conversar, vamos estudar a palavra, vamos botar todo mundo para conversar. Mas como assim acabou? Por que acabou? Porque acabou o amor. Não é verdade. Se era o verdadeiro amor, tem amor aí. Só é uma crise que precisa ser ajustada. Ou então nunca foi amor, porque o amor é eterno. Terceiro ponto, vimos então a manifestação do amor, os atributos do amor, e agora, quem então, diante disso, diante que vimos até aqui, é capacitado para amar? Eu pergunto, eu acho que já deu para ter uma noção de quem está de fato habilitado para amar. É o irmão que não conhece a Deus? João vai dizer aí na sua carta que quem não ama, não conhece a Deus. Então o amiguinho lá que não conhece a Deus, ele está habilitado para amar? Não, mas ele ama. Não existem pessoas lá fora que têm seus relacionamentos familiares e demonstram amor uns com os outros? Sim, amam, porque todos nós, como seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando no capítulo 3 de Gênesis ali acontece a queda do ser humano, há então, obviamente, a
a transformação de toda a realidade do universo, inclusive do ser humano, ao ponto de que o ser humano perde sim ali o acesso à glória de Deus e perde capacidades por causa do pecado e torna-se sim escravo do pecado, culpado do pecado, né? E também alvo da condenação eterna. É verdade, é isso mesmo. Mas ainda assim a pessoa consegue amar um pouquinho. Por quê? Porque a imagem de Deus, e quem já estudou na IBD sabe, na classe Quem é o Homem, a imagem de Deus não é removida totalmente do homem. Ela é deformada, deturpada, mas não totalmente removida. E é por isso que Paulo em Romanos vai dizer que todos os homens são indesculpáveis. Mesmo quando de repente alguém não chegou lá para pregar direito para ele, porque ele, por ter a imagem e semelhança de Deus, ele nasceu dotado de alguma mesmo distorcida capacidade de percepção e noção da moral, da verdade de Deus, e ele deveria buscar a Deus e não ficar adivinhando por aí. É isso que está lá em Romanos 1. Então veja, quem é habilitado para amar? É o crente. Vamos chegar logo na resposta. É o crente, é o cristão verdadeiro. Mas o não crente, ele consegue expressar algumas manifestações, alguns aspectos do amor, porque são todos seres humanos, mas totalmente insuficientes e por isso incapazes de atingir o alvo do amor, que é a glória de Deus. Então sim, pessoas amam por aí, mas amam pela metade, ou até menos do que isso, e nós precisamos levar essas pessoas à revelação plena do amor, para que elas também sejam habilitadas a amar de forma perfeita, como Jesus Cristo amou. 1 João, capítulo 4, verso 7 e 8, que foi também trazido pelo pastor Felipe pela manhã, está também no boletim um pouco desse texto, vai deixar bem claro isso: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vou ler de novo esse pedaço. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se ama, é de Deus. Se não ama, e ele mesmo diz, aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Está bem claro, não tem que interpretar nada, não tem que explicar nada, está claro. Então quem pode de fato plenamente amar? O cristão, aquele que conhece a Deus, o servo de Deus. Por isso nós temos uma responsabilidade. Nós não temos que só bater no peito, como no passado os israelitas ali batiam no peito, que era povo de Deus. Não vou bater no peito que eu sou do povo de Deus. Posso me alegrar, sim, mas me alegrar e ter a misericórdia de quem não conhece a Deus, porque quem não conhece a Deus não experimentou o verdadeiro amor, está vagando por aí sendo enganado com uma parte do amor, com uma falsificação do amor, com uma imitação barata do amor, e ela precisa ter contato real com o verdadeiro amor de Deus. Talvez você tenha entrado nesse lugar, talvez você seja membro da igreja até, talvez você não seja membro, seja visitante, eu não sei a sua história, mas talvez você tenha tido apenas uma revelação parcial do amor, quando você deveria experimentar e deve experimentar a plenitude do amor de Deus, para que ele transborde na sua vida e na vida de quem estiver ao seu redor. O quarto ponto, que agora já vimos então quem é habilitado para amar, quem é capacitado para amar. Eu tenho uma outra pergunta para a gente aqui, que a própria palavra responde: de que maneira nós devemos amar? Tem gente que está discutindo aí, temos que amar levando sopão para quem está com fome, temos que amar levando agasalho, etc. Temos que amar tratando bem, com educação, fazendo várias programações, fazendo visita. Temos que amar, tudo isso é bom, mas qual é a maneira que a palavra de Deus nos mostra que devemos amar e até fazer essas coisas? Está aqui em João 14, 21 até 24, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então já começa por aí. De que maneira, já no primeiro versículo aqui, de que maneira eu tenho que amar? Guardando os mandamentos do Senhor, guardando a palavra de Deus, esse é o que me ama. E aquele que me ama, olha a consequência do amor verdadeiro, de quem vive o amor verdadeiro de Deus: aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele.
E aqui é uma promessa da manifestação do poder de Deus ao longo da nossa vida e também no futuro, na glória. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Aquilo que até eu mesmo trouxe aqui a nossa memória no começo do culto, em que nós somos a habitação do Senhor. Quem ama, e da forma que devemos amar aqui no caso, que é guardando e vivendo os mandamentos do Senhor, vai desfrutar das manifestações espirituais do Senhor, inclusive da presença dele no nosso interior. É isso que está dizendo aqui. E o último versículo: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Bem parecido com João, não é à toa que esse é um trecho do Evangelho de João, bem parecido com a carta, né? A primeira carta de João que eu já mostrei aqui. Ele faz aquela troca de quem ama tem determinada vitória e recompensa da parte de Deus. Quem não ama, perde tudo isso. É o que está aqui. Bem, então o que eu posso destacar aqui é que para amar, a maneira que devemos amar é sendo guiados, sendo iluminados pela palavra de Deus e os mandamentos do Senhor. Os mandamentos aqui especificamente falando que o próprio Jesus diz: guarda os meus mandamentos. Esse é o que me ama. E aí, por último, vem a pergunta então: ok, já entendi bem. Nós entendemos aqui a revelação desse amor, como acontece, é na manifestação de Jesus Cristo, quando se entrega por nós, para os pecadores. Já entendemos os 3 aspectos da manifestação do amor, que na verdade vimos aqui também, que é a oportunidade da salvação ao mundo, a aplicação da salvação a quem crê, e a preservação dessa salvação com a correção. Nós vimos aqui as características, os atributos do amor, em que Paulo vai falar em 1 Coríntios 13, vimos aqui também quem de fato é habilitado para amar, que é aquele que é um servo de Deus verdadeiro, em 1 João, e vimos de que maneira, guardando os mandamentos. Agora vem a pergunta final: quem devemos amar? Ou até mesmo o que, se fosse o caso, quem é o alvo da nossa aplicação e demonstração do amor? Quem seria o alvo? A Escritura, a Bíblia mostra resumidamente, e Jesus também faz uso do resumo, do artifício do resumo, para nos dizer rapidamente: a Deus e ao próximo. Ok? A Deus e ao próximo. Então vamos, só para não dizer que não está só nas minhas palavras, Mateus 22, 37 a 38, diz assim: e Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Jesus ali traz o decálogo, o Velho Testamento, os 10 mandamentos, e confirma, e concorda, e diz: é isso mesmo. E ele resume todo o restante da lei agora, nos versos seguintes, que é o segundo ponto aí: amar ao próximo. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então o resumo o alvo do nosso amor está aí: a Deus em primeiro lugar, e também ao próximo, que é feito, criado à imagem e semelhança de Deus. Então um amor a Deus que envolva tudo tem que envolver a própria pessoa, certo? Agora aí os fariseus, inclusive, eles perguntaram para Jesus em determinado momento, perguntaram assim: quem seria o meu próximo? Porque a gente tem essa dificuldade, quando fala de amar o próximo, aí vai dando dificuldade, porque eu quero amar, e aqui o pastor Felipe falou pela manhã, eu quero amar quem me retribui, quem vai me retribuir. Então é fácil, né? Ele falou aqui, eu também repito, é fácil dizer para a irmã Regina: eu te amo, porque eu sei que a irmã Regina vai retribuir esse amor. É fácil dizer para minha esposa, que teve que atender meus filhos, dizer: eu te amo, porque ela vai retribuir isso. É fácil nós dizermos uns aos outros como irmãos: eu te amo, porque você também vai dizer, e vai mostrar e demonstrar esse amor. Difícil é o que Jesus vai dizer, porque amar o próximo não é amar só aquele que nos retribui.
Então, aí os fariseus têm essa brilhante ideia, e a gente às vezes talvez não tenha a coragem de externar isso, mas a gente o tempo inteiro está fazendo essa pergunta para Deus: quem é o próximo? Porque esse aqui não é tão próximo assim, esse aqui não. Quem é o próximo? Esse aqui, Deus, esse aqui está bem longe, esse aqui não é próximo, não vou amar esse próximo aqui, não, fica para lá, está longe. A gente tem essa mania de querer racionalizar, justificar, arrumar argumento para não amar e dizer que está certo. Só que a Bíblia tem resposta para tudo, não deixa escapatória para a gente. Por isso que a gente tem que parar de tentar argumentar e parar de tentar explicar e deixar o Espírito Santo aplicar a verdade dele na nossa vida. Olha o que ele vai dizer. Quem seria o próximo? Vamos lá então, letra C aí, pode passar por favor. Letra C, Mateus 22, agora 39 até 40. Não, esse eu já li, desculpa, esse é o próximo. Quem seria o próximo? Os inimigos. Pode passar o próximo. Os inimigos. No Sermão do Monte, Jesus fala coisas maravilhosas, e dentre elas ele fala para amar os inimigos. Gente, como que alguém ama o inimigo? Vamos ler aqui, Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Aqui, se a gente avançasse para o 45, por exemplo, Jesus vai dizer aqui que é muito fácil, ele fala que é muito fácil amar quem te trata bem, resumindo aqui, falando uma linguagem mais simples aqui para a gente, muito fácil, ele fala isso nessa passagem, é muito fácil. Difícil é amar o inimigo, que não quer o teu bem. E interessante que ele vai dizer assim: fazer isso é ser como o vosso Pai. Ele fala isso, é ser como Deus, porque de fato nós éramos, a palavra de Deus diz isso, inimigos de Deus, e Ele nos amou, conforme nós já vimos aqui. Não que tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Ele nos amou entregando seu Filho. Então éramos inimigos, e Ele amou inimigos. Agora vamos trazer para a nossa realidade. Quem é o inimigo? É a pessoa que quer o teu mal, é a pessoa que quer te destruir, é a pessoa que, se pudesse, te matava. Depende do nível de inimizade, mas é a pessoa que não quer, obviamente, que dê certo alguma coisa para a sua vida. Ela quer que dê tudo errado. Dependendo do nível de inimizade, ela quer a sua morte, quer a sua destruição. Como amar uma pessoa assim? Deus amou inimigos. Nós odiávamos a Deus na nossa natureza, nós rejeitávamos a Deus. Ele não olhou para isso e nem ficou sentimental nessa hora. Ele não olhou para isso, ele simplesmente decidiu amar, porque Ele é amor. Então o primeiro ponto para se amar inimigo é decidir, é ser objetivo e não sentimental. Porém, é preciso ter certos meios de segurança. Eu não vou dar o endereço da minha casa para uma pessoa que quer me matar. Você faria isso? Eu não faria. Então, como que eu vou amar uma pessoa que quer o meu mal? Porque não há promessa nessa passagem de que quando você amar o inimigo, ele vai se tornar seu amigo. Não tem promessa. A Bíblia fala várias coisas: faça isso, e tem uma promessa. Aqui não, sejam divinos, sejam como o Pai. Só fala isso, não tem promessa de que você vai amar teu amigo, vai ganhar ele, vai virar teu amigo. Não tem isso. E tem gente que está vivendo uma mentira nesse aspecto, que está querendo amar o inimigo, até na esperança de que ele vai virar o seu irmão em Cristo, que seja, ou um grande amigo. Não há uma promessa. Há uma promessa há uma orientação que devemos pregar o Evangelho, e muitos vão se converter, muitos serão convencidos. Eventualmente um inimigo pode se tornar o seu irmão, mas não há nenhuma garantia de que cada situação dessa haverá uma conversão. Então, em outras palavras, é o que o pastor Felipe falou pela manhã, é amar sem esperar receber a retribuição. E se for alguma retribuição que vai receber, é uma retribuição de um inimigo, ou seja, um ato não de amor. Você não vai receber amor, você eventualmente vai receber uma trairagem, uma coisa do tipo, ou até mesmo um gesto mais violento. Como devemos amar o nosso inimigo? Em primeiro lugar, amar o inimigo não é só ser legal com as pessoas. Amar o inimigo é dar a oportunidade da salvação, pregando o Evangelho. Segundo, é suprir
as necessidades imediatas, se só tiver você para fazer isso. Isso é amar o inimigo. E pode ser difícil amar aquela pessoa que te afrontou, ou eventualmente até te violentou, e se isso chegar até você e precisar ser feito isso, se essa pessoa chegar até você, precisando de ajuda, e está diante de você, quantas vezes eu já não me preparei para receber na porta da minha casa alguém que desejasse o meu mal? O que eu faria? O que você faria? Devemos amar o nosso inimigo, sem a garantia que ele vai ser amigo, porque o amor de Deus pleno é o amor ágape no termo grego, e ele é um amor que compreende a dificuldade e se esforça em libertar o inimigo da sua própria maldade. O amor, ele é equivalente ao próprio Deus, quando amou os seus inimigos, que éramos nós, homens rebeldes. É uma prova de que nós somos como Deus. Faça isso de forma objetiva. Não confie no teu sentimento, porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Obedeça, e o sentimento vai ser moldado ao longo da caminhada. Mas quem mais é meu próximo? Aí vem a divisa do tema do mês: amar os irmãos em Cristo. Em João 13, 34 e 35, Jesus conversando com os seus discípulos, preparando eles para a sua despedida, em que Jesus subiria aos céus e deixaria os discípulos para representá-lo e continuar o seu ministério. Ele apresenta um novo mandamento. Um mandamento, já que é novo, é um mandamento exclusivo do Novo Testamento, que não foi apresentado no Velho Testamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor de Jesus deve ser vivido entre os irmãos. O que é o amor de Jesus? É o amor daquele que morre pelo seu irmão, que morre. Você, irmão em Cristo aqui, você foi chamado para morrer pelo seu irmão. E eu também, como irmão em Cristo de cada um de vocês, tenho que me colocar à disposição para morrer por vocês. Isso é ser como Jesus e viver o novo mandamento: amar como eu vos amei, é o que ele está dizendo aqui. O padrão de Jesus é morrer pelo irmão. Esse é o padrão. Então não tem negócio de disputa dentro da igreja, cargo daqui, cargo dali, essas coisas que eventualmente acontecem, não tem. Era para ser eu, mas pode ser o meu irmão. Não, mas pode ser ele. Eu morro. E eu lembro de uma situação que eu passei há muito tempo dentro da igreja, não aqui, em outro lugar, e era uma disputa. Aí um irmão foi sábio nessa hora e falou: irmão, falou para mim, morre logo pelos irmãos, que vai parar de doer. Enquanto ficar lutando, vai ficar brigando, vai ficar doendo, morre, só morre. Aí eu entendi, aí eu morri. Aí passou. Vamos morrer pelos nossos irmãos. Melhor coisa que a gente faz. Não fica explicando, não fica dando argumento. Para com isso, só morre como Jesus morreu. E ressuscite também para uma nova vida com aquele irmão, um novo relacionamento com aquele irmão. Se você tiver que pedir perdão a alguém, peça. Se você tiver que conversar com alguém, converse. Morre logo. Devemos amar também o nosso cônjuge. Eu não vou aprofundar, mas a Bíblia diz claramente em Efésios, Paulo vai dizer, e ele dá uma fonte anterior no verso 18 do capítulo 5 de Efésios, que devemos ser cheios do Espírito Santo, não se embriaguem com o vinho e tudo mais. Ele fala, sejam cheios do Espírito Santo. Para quê? Para amar o cônjuge, marido amar a esposa, como Cristo amou a igreja, também morrendo, sacrificando por ela, o amor de morrer pelo outro. E a esposa da mesma forma, tendo respeito e devoção pela vocação do marido diante de Deus e a responsabilidade dele diante de Deus. Da mesma forma, amar os filhos. Veja, ainda em Efésios, melhor dizendo, próximo, amar os pais e depois os filhos. Paulo vai citar que devemos amar os nossos pais, cumprindo o mandamento que é descrito em Êxodo 20.
Também devemos amar os nossos filhos, em Efésios. E lá em Efésios ainda diz para se comportar bem, para trabalhar, ser respeitoso com seu patrão, com seu chefe, e tudo isso só é possível com o verso 18 do capítulo 5, sendo cheio do Espírito Santo. Não adianta tentar viver isso tudo se não for no poder do Espírito Santo. E aí, 3 aprendizados para a nossa vida. Primeiro, para a gente terminar, o que a gente aprende com todas essas pinceladas da palavra de Deus acerca do amor? Em primeiro lugar, que o nosso alvo deve ser o amor. Qual o adorno desta vida? Foi a canção que cantamos aqui. Qual o enfeite, o que embeleza a vida que já é sofrida? E quantos exemplos de sofrimento podemos aqui observar, compartilhando motivos de oração? É o amor. É o amor. Então, o nosso alvo deve ser o amor. E veja, Filipenses 2, de 5 a 8 diz assim, é um texto conhecido, é o texto do autoesvaziamento de Jesus Cristo, em que, sendo Deus, se esvaziou. O começo do texto diz assim no verso 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o termo sentimento é também muito mais do que sentimento, é entendimento, é opinião, é posição diante de determinada situação. Ou seja, devemos ter a mesma atitude, posição, entendimento e sentimento que Jesus teve. É isso que está dizendo aqui. E qual foi? Qual foi a atitude de Jesus? Mesmo ele sendo Deus, ele não usou esse fato para se apegar, não se apegou a isso. Mesmo sendo igual a Deus, ele preferiu se esvaziar, segundo aqui no versículo 7, e assumiu forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, plenamente homem, plenamente Deus, e reconhecido na figura humana, ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O amor de Deus expresso e revelado em Jesus é isso aqui. Nós não devemos, se Jesus não, vamos falar numa linguagem mais informal, não bateu no peito para dizer que era Deus, e se humilhou pelo simples fato de ser homem, nascer, e tudo que veio acompanhado disso, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, e não é à toa que depois Paulo vai dizer, por isso que o nome dele é exaltado sobremaneira. Não há nome maior do que qualquer outro, porque aquele que não, de fato, não precisava fazer nada, que já tinha tudo, se esvaziou, para dizer assim, eu estou para você, mas você tem que viver igual eu estou vivendo, você tem que viver igual eu fiz, fazer igual eu fiz. E a gente tem a ousadia, a coragem, a audácia de se tornar, vamos dizer assim, servo de Jesus, seguidor de Jesus, e querer se gloriar no nosso novo status, nossa riqueza agora. Não, temos que nos esvaziar como Jesus, o mesmo sentimento que houve em Jesus, o mesmo entendimento que houve em Jesus. O crente é totalmente capaz, por isso eu coloquei isso, o nosso alvo deve ser o amor, o alvo deve ser o amor, amar como Jesus, e amar como Jesus é morrer, se esvaziar, obedecer até a morte, morte de cruz. Existe cruz para cada um de nós, a salvação já nos foi dada, mas o exemplo deve ser imitado. Por isso Jesus vai dizer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é viver o amor de Jesus. E o segundo ponto que a gente aprende aqui é que, de fato, pastor, veja bem, pastor, vendo tudo isso parece impossível então amar, porque ser como Jesus, quem pode ser como Jesus? Paulo vai dizer, né? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se Paulo fala, é porque é possível. Se Jesus também fala para fazer igual a ele, é porque é possível. Mas existe sim uma certa impossibilidade natural, mas a possibilidade é sobrenatural,
porque o Espírito Santo é que trabalha na sua vida e na minha vida. Querido, você acha que comunhão entre irmãos é uma coisa fácil? É afinidade? E existem irmãos, sabia que você tem irmão em Cristo? Sabia que você tem um irmão de sangue, o sangue de Cristo, e que você nem conhece, talvez aqui dentro, ou até mesmo do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo tem gente que se reúne em igrejas subterrâneas, que não podem cantar tão alto quanto nós cantamos. É o teu irmão, é o meu irmão. Como é que eu amo aquele irmão? Como é que você ama aquele irmão? Nem conheço. Mas o amor de Jesus é possível de forma sobrenatural, de tal maneira que o teu amor, o amor que você coloca em prática com o seu irmão aqui, também pode ser colocado em prática com qualquer outro irmão do outro lado do mundo. E se você consegue amar aquele que sofre, vai amar o teu irmão aqui do lado do teu banco também. É possível amar, irmão, se alegre com isso. Não é impossível. O verdadeiro amor de Deus é totalmente possível, porque nunca dependeu de você e de mim, somente dele. E por isso é possível. Ai de nós se dependesse da gente. Depende dele. 1 João 4,10, repito, já li, mas repito: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. O amor já foi demonstrado, já foi derramado. Agora viva esse amor. Não fique fazendo preferências, procurando coisas. Não só viva. Mas como eu vou viver? Como eu vou viver? Sentindo? Não tem, porque o coração é enganoso. Eu vou abrir a Escritura, eu vou me abastecer dela, eu vou me satisfazer nela, e dela eu vou aprender sobre Jesus e colocar em prática. Querendo ou não querendo, eu coloco em prática. É difícil, mas se você entender que é sobrenatural, você vai contar com o que é sobrenatural. Se você tentar fazer, eu vou treinar na frente do espelho, não vai dar certo. Tem que treinar diante da palavra e com a atuação do Espírito Santo. E por último, aprendemos que, se aprendemos que o nosso alvo é o amor, é possível amar, então de fato devemos amar. Aí sim, mandamento, coloca em prática. De fato, devemos amar. Como o amor ele não é necessariamente um sentimento, e sim, agora a gente entende claramente, um mandamento totalmente possível em Deus, o cristão, ele deve viver esse amor, e a gente tem essa responsabilidade. Para o crente, o amor ele é uma escolha sim, mas é uma escolha espiritual, uma escolha que se reflete na prática, mas é uma escolha espiritual. Entenda, a Bíblia te dá sempre um caminho, que é o caminho estreito, a porta estreita é o caminho do Senhor, e existe o outro caminho, que é o afastamento do Senhor. A porta larga e o caminho largo. Você tem a escolha pois a vida. Você tem a vida e a morte, escolha pois a vida. O amor, escolher o amor é escolher a vida. E se você achar que o amor é uma coisa que vai acontecer naturalmente na sua e a minha natureza, não quer amar. O Espírito Santo que habita em você te faz amar. Não dê desculpas pela falta de amor, porque não há desculpas para dar, segundo a Escritura. Apenas decida amar hoje e cumpra essa vocação sua e minha da igreja, como servo de Deus. Coloque em prática, inclusive, o que Paulo fala em Romanos, capítulo 13, verso 8. Paulo fala assim, esse texto muito conhecido: não devam nada a ninguém. Aí tu, eu não devo nada a ninguém, estou com as contas pagas, tudo certo, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Nós temos que viver de forma que sempre somos devedores do amor para o nosso irmão, para o nosso próximo, sempre. Estiver fazendo tudo certo, Jesus ensina a fazer o seguinte: fala que você é um servo inútil, não fica, né, como dizem por aí, tirando onda, né? Servo inútil. E aqui Paulo nos lembra: sinta-se sempre devedor do amor do seu irmão, e a cada dia você vai melhorar, cada dia você vai dar mais para o seu irmão. E concluindo, para terminar o nosso sermão, que Deus dê a cada um de nós aqui como igreja condições espirituais, porque não é pelo nosso poder, para viver o amor em todas as áreas da vida que demonstramos aqui e muitas outras que a Escritura nos apresenta. Seja na igreja, que Ele te dê condições para viver esse amor na igreja ou fora da igreja,
e que você possa viver as devidas características desse amor. Que a gente possa ser submisso uns aos outros, porque primeiro somos submissos ao Senhor. Ou que a gente possa ser obediente à palavra de Deus. Que a gente possa ter atitudes eficazes e ações que de fato são de amor, para que com esta evidência, todos, segundo o texto da divisa do mês, e que eu já me demonstrei aqui, todos saibam que nós somos discípulos de Jesus, conforme João 13:35. Que a gente possa de fato demonstrar evidências, porque a igreja de Jesus, que é o corpo de Cristo, é o corpo, é a parte visível de Jesus. Como que o mundo vai ver Jesus? Vendo você. Não precisamos fingir. O amor não deve fingir, não é fingido. Paulo fala sobre sermos sinceros e não fingidos. Paulo fala, dentro da igreja. Porque de fato nós somos capacitados para amar. Se você tem fingido porque não consegue amar e vai só demonstrando, está tudo errado. Está tudo errado. Quero te contar uma coisa, você é capaz de amar porque o Espírito Santo habita em você. Para de fingir e ama de verdade. A gente não precisa fingir porque a gente é capaz, capacitado pelo próprio Deus. A gente foi encontrado por um amor que é maior do que nós. Lembro até hoje da conferência que a gente fez, que o tema era amor maior do que eu. É um amor maior do que tudo e maior do que todos nós. Por isso Paulo em Romanos vai dizer que ninguém pode nos separar do amor de Deus. Você foi alcançado por este amor e vai dizer que não consegue amar. Meu Deus, você não pode nem abrir a boca para falar isso. Que ousadia! Que ousadia nós temos. Não consigo, consegue, porque o Espírito Santo consegue para você. Por isso a gente pode confiar que vai cumprir esse mandamento de Jesus. E aquilo que for incompleto da nossa vida, é o Espírito Santo que completa, dia após dia, vivendo de glória em glória, até o dia da volta de Jesus. Não se preocupe, o amor de Deus é maior que a sua própria opinião, a minha própria intenção. Não precisa de intenção nem opinião, precisa de obediência. Que a gente possa tomar a cada dia a decisão de amar os nossos irmãos, o próximo de maneira geral, até os inimigos, amar o próprio Deus, amar de forma verdadeira, como Cristo amou. Porque a igreja, vivendo o amor, vai demonstrar de forma clara Jesus Cristo para as nações. Falamos tanto de missões, enviamos missionários. Precisamos assumir a nossa responsabilidade enquanto membros desta igreja, enquanto cidadãos de um bairro como o bairro de Campo Grande. O nosso amor é um amor missionário, o nosso amor é um amor evangelístico. Precisamos entender esta responsabilidade. O amor que devemos demonstrar, que vem de Deus, deve ser assim, como evidência. A gente não precisa temer se vai conseguir ou não, porque a Bíblia já nos garante, a gente consegue. O amor é a identidade do povo de Deus. Quer saber quem é o povo de Deus? Onde está tendo amor? É o povo de Deus. E a gente pode então estar firme na palavra do Senhor, que Paulo escreve em 1 Coríntios 13:13, e eu termino com este versículo. Agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, porém o maior destes é o amor. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos orar?